Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Aqui quem fala é o professor Leonardo, e nessa aula vamos estudar expoentes negativos e expoentes fracionários em potências, beleza? Então vamos começar aqui com expoentes negativos. Então, deixei aqui 4 passos para a gente resolver expoentes negativos numa potência, tá? Lembrando que potência é um número vezes ele mesmo, tá? Portanto, ele tem um numerinho lá em cima, que é o tanto de vezes que ele vai se multiplicar. Bom, então vamos lá. Se o expoente for negativo, o que a gente faz? Então, se for negativo, né? Se não for uma fração esse expoente, a gente vai adicionar 1 no denominador, na parte de baixo da base. Depois, a gente inverte a fração. Depois, a gente muda o expoente para positivo. E, por fim, aplicamos a potência. Simples assim. Então, vamos colocar isso aqui em prática. Então, se não for, aliás, uma fração. Como é esse caso aqui, temos 2 elevado a menos 3. 2 aqui não está na forma de fração. Então, a gente vai ter que transformá-lo numa fração. Então, se não for fração, adicionar 1 no denominador. Portanto, o primeiro passo é colocar o 1 aqui embaixo. Ok, está feito. Depois, inverte a fração. 2 sobre 1, inverte. Vai ficar 1 sobre 2. Beleza? Então, como a gente tem aqui, 1 sobre 2. Depois, o que a gente faz? Mudar expoente para positivo. Então, esse 1 sobre 2 agora, antes estava elevado a menos 3, agora está elevado a 3 positivo. Ok. Último passo, aplicar a potência. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então, 1 ao cubo, 1. E 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Portanto, 8 aqui embaixo. 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. Beleza? Simples assim. Não tem nada aqui embaixo, né? Não é uma fração. A gente coloca o número 1 para virar uma fração. Depois, invertemos. O expoente passa a ser positivo. E então aplicamos a potência. Beleza? Simples, né? Vamos para um outro caso. Nesse caso aqui, não precisamos colocar o 1, porque já é uma fração. Se já é uma fração, tá fácil, é só a gente inverter. 2 terços inverte, vira 3 meios. Já que a gente inverteu, esse menos 2 vira mais 2. Legal. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E agora, para a gente finalizar, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Então, 2 terços elevado a menos 2, 9 quartos. Beleza? Inverte a fração, muda o expoente para positivo e aplica a potenciação. Só isso. Esse é o expoente negativo. Vamos para o expoente fracionário. O fracionário, ele é aquele que tem uma fração no expoente, tá? Então, aqui é mais simples, temos 3 passos só. Então, a primeira coisa, criar uma raiz com a base, tá? Então, a gente vai colocar uma raiz e o número da base vai dentro da raiz. O índice dessa raiz, o número que fica ali fora da raiz, é o denominador. Que denominador? Da fração daquele nosso expoente, tá? E na parte de baixo da fração. E, por fim, o expoente do radicando, ou seja, o expoente do numerinho que está lá dentro, é o numerador. Que numerador? A parte de cima da nossa fração. Então, vamos colocar isso aqui na prática para ficar mais claro, beleza? Temos aqui 2 casos, 2 exemplos. O primeiro aqui, 81 elevado a meio, tá? Primeira coisa, criar uma raiz com a base. Quem que é a base? 81. Então, uma raiz e 81 aqui dentro. Legal, tá feito. Depois, o que a gente faz? O índice da raiz, ou seja, o número que vai ficar aqui fora, o índice da raiz é o denominador. Quem que é o denominador? O número que vai embaixo da fração. Então, aqui, o índice da raiz é igual ao denominador. O número 2 está aqui, portanto, o número 2 vai ficar aqui. Só isso. Por fim, o expoente do radicando. O que é o expoente do radicando? É esse número aqui, o número que vai elevar quem está dentro da raiz. Esse expoente é o numerador, ou seja, a parte de cima da fração. Então, se aqui em cima é 1, aqui em cima também será 1.
Recapitulando, temos 81 elevado a meio. Raiz, o 81 que está ali dentro, fica dentro da raiz. O 2 que está na parte de baixo da fração, vai do lado de fora. O 1 que está na parte de cima da fração, fica elevando o 81. Portanto, 81 elevado a 1 é 81 e a raiz quadrada de 81, 9. Beleza? Vamos outro caso para ficar mais claro. 32 elevado a 2 quintos. Então, vou criar uma raiz com 32 aqui dentro. O 5, que está na parte de baixo, ele vai sair aqui para fora. Ele vai ficar no índice, né, nessa partezinha da raiz. E o 2, que está na parte de cima, tá? Esse 2 que está aqui na parte de cima, ele vai ficar aqui dentro da raiz, elevando quem está lá dentro. Então, eu tinha 32 elevado a 2 quintos, eu vou ficar com a raiz quinta de 32 ao quadrado. O 2 fica aqui dentro, o 5 fica aqui fora, o 32 dentro da raiz elevado, tá? Ao numerinho. Então, a raiz quinta de 32 ao quadrado. A gente vai ter que calcular isso daí na hora de fazer a conta, tá? Já coloquei aqui a resposta, porque 32 ao quadrado é 1024 e a raiz quinta de 1024 é 4, tá? Então, lembrando, vamos fazer uma recapitulação. Se for expoente negativo e não for uma fração, coloca o número 1 embaixo, depois inverte a fração, o expoente vira positivo, e então a gente eleva quem está ali dentro. Se não for, se já for, aliás, uma fração, se já for uma fração, não precisa colocar 1. Portanto, é só inverter, mudar para positivo e aplicar a potência. E acabou, tá? Então, esse é o expoente negativo. Se for fracionário, o que a gente vai fazer? Coloca a raiz, o número que está na potência vai dentro da raiz, o número que está em cima da fração fica dentro da raiz elevando, e o número que está embaixo da fração fica fora da raiz elevando. Mesma coisa aqui. A raiz, o número que está dentro da minha potência, né? O 2 fica elevando e o 5 vai para fora. Se você reparar, né, esse 32 ao quadrado, né, apagando esse 5, esse dividido por 5, vai ficar 32 ao quadrado. Né? Perceba isso daí. Se a gente tampar, né? Se a gente tampar, cadê o mouse? Aqui. Se a gente tampar o 5, vai ficar 32 ao quadrado já. E esse 32 ao quadrado, ele está aqui dentro. Né? Então a gente tampou ele e o 32 ao quadrado já apareceu direto dentro da nossa raiz. E esse 5 que a gente tampou, a gente coloca aqui fora da raiz. Só isso. Fácil, fácil. Bem fácil, não? Então, espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, volta, tá? Volta o vídeo, reassista 1, 2, 3, 20 vezes se for necessário. Mas reassista, tenta entender. Se tiver dúvida, pode entrar em contato sem problema algum, tá bom? Então, um grande abraço e vou ficando por aqui. Até a próxima.